O Antônio Oliveira está chateado no Corinthians. A gente também está chateado, viu, Antônio Oliveira? Só para você saber. Deixa o like aqui. O Antônio Oliveira está chateado com toda a situação, porque ele está sabendo que o Corinthians negocia com o treinador, né, nas costas dele, tá? Ele lamenta os reforços, tá? Ele lamenta os reforços. Ele tem colocado que a diretoria sequer conversa com ele sobre reforços. Então ele está preocupado se vão chegar os reforços que ele pediu. E ele sabe, né, que por trás, hoje, da diretoria, algumas pessoas ali não gostam dele. Ele até cita que algumas o queimam para o presidente, porque ele não dá moral para algumas pessoas que tem ali. Sempre aquelas que acabam aí causando aí tumulto entre jogadores e jogadores que deixaram o clube. Está chateado porque o Corinthians está negociando com treinadores no mercado e ele sabe que o fim dele, né, o ciclo dele está chegando ao final no Corinthians. É ganhar ou ganhar no próximo domingo. E convenhamos, né, vai ser um jogo super difícil. O Flamengo, com um time que tem, conseguiu empatar no último segundo contra o Atlético Paranaense recentemente na Arena da Baixada. O Corinthians não vai ter o Yuri Alberto, que vem aí de 2 bons jogos, né, se dedicando. O Pedro Raul talvez seja poupado, porque ele tem 6 jogos, se entrar em campo, o Corinthians não vai poder mais negociá-lo. Então, uma outra situação complicada. E o Antônio Oliveira, então, ele se vê numa situação realmente constrangedora. Só vai estar em campo, só vai estar na beira do campo no próximo domingo, tá? Porque não tinha outro treinador para colocar. O Corinthians demitiu o Danilo, tá? Na quinta-feira. O Danilo normalmente é o interino, assume de forma interina, né? Quando o Corinthians tem essa transição de técnicos. E o Danilo não está mais presente no clube, claro, não poderia assumir. Cogitaram o treinador do Sub-17, até isso o Antônio Oliveira ficou sabendo. O Antônio Oliveira sabe que um dia tentaram já engatilhar o técnico do Sub-17 numa viagem que o Antônio Oliveira fez, se ele não chegasse a tempo, eles queriam inclusive colocar o técnico do Sub-17 em vez do Danilo. Eles gostam do técnico do Sub-17. Alguém deu a ideia para domingo, mas aí acharam melhor não, recuaram. E o Corinthians foi acelerando a busca por técnicos. Hoje, né, Fabinho Soldado, Augusto Melo, ele teve que sair correndo por causa desse caso dos prints aí. Ele teve que deixar o CT, o Augusto Melo, sair correndo para ver o que estava acontecendo, né, no caso dos prints, que está sendo investigado agora, né, tanto que o diretor jurídico, né, foi, né, à delegacia para prestar esclarecimentos, enfim, e dizer que, né, o Corinthians está à disposição para apurar tudo que está acontecendo, então isso a gente vai ter que aguardar. E o Antônio Oliveira sabe de tudo isso, que ele está com os dias contados e que só uma vitória, e olha lá, tá? Se uma vitória vai manter o Antônio Oliveira no cargo, porque se o Corinthians fechar com um treinador no final de semana, como é que vai ficar a situação? Do jeito que a diretoria do Corinthians é enrolada, se fechar com um treinador, vai ter que demitir o Antônio Oliveira, mesmo com uma vitória. Imagina o Corinthians consegue uma grande vitória na Arena da Baixada, inesperada, mas consegue. Aí o Corinthians vai ter que demitir o treinador porque já acertou com outro. Então o Corinthians negocia no mercado da bola, não tem informações de quais nomes o Corinthians pretende. Eu tenho aquela informação daqueles 2 nomes, mas sinceramente hoje eu não sei se esses 2 nomes estão à frente aí de uma lista, né, de possíveis substitutos aí do Antônio Oliveira, que é o Zanardi e o Carille, que são 2 nomes vergonhosos, né, para o Corinthians. Acho que nada vai mudar com o Carille e também com o Zanardi. Então, uma situação realmente complicada e triste, né, do Corinthians. Então, assim, essa é a situação, tá? Samir, estava uma conversa de Milito ser demitido. Por enquanto não foi, né? Não foi. Aceitaria o Vitor Pereira de volta? O Vitor Pereira renovou lá, né? Eu não gostaria, né, de Vitor Pereira. O que ele fez, meu irmão, Vitor Pereira ia ser muito conturbado também, sabe? O Vitor Pereira novamente. Porque qualquer jogo ruim do Corinthians, todo mundo ia na goela, ia lembrar da traição dele, das mentiras, né, que ele contou. Ele soltou uma nota mentirosa. O caso da sogra, realmente, ela está doente. Mas ele falou que exclusivamente não estaria permanecendo no Corinthians por causa dela. Então, enfim, eu não contrataria, tá? O Vitor Pereira também. Não contrataria o Carille, não contrataria o Zanardi. Saber, você contrataria quem? Por exemplo, o Sampaoli, o nome que vocês estão citando aí, eu traria.
Acho que o Corinthians precisa de um choque. E outro, o Corinthians hoje tem um time jovem para jogar lá na frente, para jogar marcando pressão do jeito que o Sampaoli gosta, entendeu? E o Sampaoli, cara, ele chegou a ser vice-campeão brasileiro com o Santos, o time do Santos era ruim, velho. Tinha um ou outro jogador ali bonzinho, mas ele bateu o vice-campeão brasileiro, porque o Sampaoli ele não liga muito para medalhão, não, velho. Ele faz os pedidos lá, se a diretoria atender, beleza. Se não atender, ele toca com o que tem. E ele gosta de jogador rápido, por exemplo, o Mosquito com ele, pô, o Mosquito com ele vai ser titular. Ele vai meter Mosquito, Wesley para marcar pressão lá em cima, Yuri Alberto. Eu acho que seria uma boa, tá? O Diniz eu já não curto muito também. Enfim, é um técnico com muita demasia na saída de bola, entendeu? Totalmente louco. Ganhou a Libertadores, ganhou, mas eu acho que há muito exagero na saidinha de bola. Um treinador que quer sair jogando com Felipe Melo e Manuel, cara, não ganha muito meu respeito, entendeu? É verdade, ó, o Jean Mota era o craque com o Sampaoli, o Kaique tá lembrando, entendeu? Então, assim, eu acho que desses nomes aí, vocês estão falando do Ramon Dias também, ex-Vasco, né? Eu não traria, tá? Tudo bem que esse é uma incógnita, né? Poderia até fazer um bom trabalho aqui, a gente não sabe. Mas eu acho que fosse para arriscar, eu arriscaria mais no Sampaoli, um treinador que, né, jogou com Jean Mota, Felipe Jonathan. O time do Santos, cara, era um time limitado e ele fez jogar, entendeu? E o Corinthians hoje tem um time mais jovem que ajuda, né, na marcação-pressão. Então daria sim, por que não? O Bruno Lage está no mercado, pô, esse seria perfeito, né? O Bruno Lage seria um nome ideal, né, Bruna? Eu não sei se qual a condição dele hoje, né, de voltar, de comandar o Corinthians, né? A pergunta: o São Paulo vai usar a base? Se sim, pode vir. Ele usa Jonathan Conrado, ele gosta de usar também. Assim, ele é uma bomba relógio, né, velho? É um risco. Tudo pode. O São Paulo é o seguinte: pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. E é demasiado para os dois lados, entendeu? O Luiz Castro seria ótimo, né? O Bruno Lage meio que deu uma pipocada, né? Quando foi treinar o Botafogo no lugar do Luiz Castro. Pensando bem, o Bruno Lage talvez não seja o nome certo, tá? É um cara que não teve personalidade. Lá no. Quase pediu. Depois de uma entrevista coletiva numa derrota lá, ele quase pediu boné. Agora, o Luiz Castro seria ideal. Mas o Luiz Castro está empregado, não tá? Onde que tá o Luiz Doido? Não, um dos piores técnicos do Brasil. Esse cara é louco. Luiz Castro. Vamos ver onde que tá o Luiz Castro hoje. Tá no Al Nassr? Não, ele não vai deixar. Ele não vai deixar o Al Nassr para vir comandar o Corinthians. Esquece. Tá? Esquece que tá no time lá do CR7. Pode esquecer. Não adianta nem citar. O Galhardo eu acho um nome interessante. Para mim, o que ele tinha que tentar. O não a gente já tem. Repito, vou contar a história que eu já contei aqui uma vez. Quando o Santos contratou o Sampaoli, era meu último ano de cobertura no Santos. Depois eu não peguei, né? O Sampaoli lá, fui embora. Fui cobrir o Corinthians. Mas a negociação eu participei. Um dirigente do Santos ligou para o Galhardo, que estava no River, para tentar contratar o Galhardo. O Galhardo falou assim: ó, eu não quero, tá? Meu projeto é continuar aqui. Mas por que vocês não tentam o Sampaoli? E passou o telefone do Sampaoli para um dirigente do Santos. Cara, e o Santos conseguiu contratar o Sampaoli. E o dirigente falou para o Galhardo: mas você acha que ele vai querer vir? Porque ele tinha sido campeão, né? Com a seleção chilena, aquela coisa. Você acha que ele vai querer vir? O Galhardo falou: acho que vai. Foi assim, então, velho. Foi uma contratação meio inusitada. O Corinthians poderia tentar. O não já tem. Por que não tentar? Hein? O Corinthians está pagando 2 milhões para o Coronado. Ofereceu quase 3 para o Gabigol. Paga 2.200 para o Yuri. Qual o problema pagar 3 para um treinador, então? O problema é você arruma casa, um cara experiente. Tá? Sou contra, 3 milhões é muita coisa, mas eu sei que no caso do Galhardo, meu amigo, se não tiver muita grana, ele não vem. Martim Anselmi é uma aposta, né? A gente nunca sabe como é que seria. O Mourinho, poxa, seria um marketing tremendo, né? Eu seria a favor do Mourinho. E o Carille, né, velho?
é um nome que eu não gosto. Trouxe com exclusividade para vocês o nome do Carille, mas não gosto. Parece que a Albânia tem um técnico promissor, o Renato. Canalhas. O Nataelo, o Wallace vem para o Corinthians. Cara, eu já falei sobre isso também, acho difícil, porque o Cruzeiro entrou na parada. Eu tenho uma opinião, né, sobre os reforços do Corinthians no meio do ano. Agora, né, a janela abre no dia 10. Eu acho que o Corinthians vai ter sérias dificuldades em contratar. Olha aí o clima no Corinthians. Ó. Você acha que algum jogador, né, se tiver uma proposta do Corinthians e outra do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Inter, do Grêmio, vai querer jogar no Corinthians com essa situação aí? Pô, a camisa do Corinthians é grandiosa, maravilhosa, mas você acha que vai ter alguém realmente querendo defender a camisa do Corinthians se tiver algum outro clube na parada? Por exemplo, o Wallace. Né? Aliás, aliás, o Cruzeiro tem dirigente, né? Porque o Alexandre Matos pegou um avião e foi lá na Itália, entendeu? Foi lá na Itália. E agora vai tentar contratar o Wallace. Eu vou falar até eu vou falar o que eu penso, é até absurdo, mas eu vou falar. Para mim, se o Corinthians vencer essa concorrência com o Cruzeiro, o Corinthians vai fazer um dos piores negócios da história. Por quê? Vocês vão entender agora. Porque se o Corinthians venceu o Cruzeiro numa concorrência com o Wallace, Cruzeiro com dinheiro e sem viver essa turbulência que o Corinthians está vivendo, é porque o Corinthians fez loucuras. Tipo, não vamos perder o jogador por nada para o Cruzeiro. O Cruzeiro ofereceu 8, os caras vão oferecer 9, ofereço 10. Ou então paga o que a Udinese está pedindo e dobra o salário do jogador. Ou paga, por exemplo, vamos supor que o Cruzeiro está disposto a pagar 1 milhão pelo Wallace, o Corinthians vai pagar 2 milhões. Eu acho que se o Corinthians vencer essa concorrência do Cruzeiro, tá? Eu acho que o Corinthians vai fazer uma grande besteira, tá? Uma grande besteira. É porque lembra o Rojas? O Rojas, a gente sabe que o Corinthians venceu a concorrência de Botafogo e Inter porque fez loucuras. Meteu um salário pro cara que ele não merecia. O Highlander, concordo, pensa exatamente assim. Se brincar, deve estar encostado na reserva. E o Hernani Melô, cara, o Hernani, o Corinthians tá esbarrando ainda no Parma, né? Tá esbarrando no Parma. O Corinthians até se adiantou com o jogador, mas a informação que eu tenho é que o Corinthians quer trazer os dois, tá? Tanto o Hernani como o Wallace, tá? Vem 4 jogadores para jogar, já tem 4 propostas, são para chegar, vestir a camisa e jogar. Vamos ver. É isso que ele tem falado. Eu acredito que 2 deles deve ser a proposta, o Wallace e também o Hernani, tá? Porque, repito, não é porque o Corinthians está tentando o Wallace que não vai mais tentar o Hernani, tá? O Hernani não melou ainda. O Corinthians está tentando, né, se acertar com o Parma. A ideia do Corinthians é ter os 2 volantes. Aí o Corinthians teria um trio de volantes. Interessante. O Wallace, Hernani e também o Ranieri, tá? E a gente tem aí, né, o mercado da bola do Corinthians bastante escasso.